Em quem temos nós depositado toda a nossa confiança? Qual é o caminho que estamos seguindo? Sabe, na história do povo de Israel, houve um tempo em que Deus conduziu o povo. Deus conduziu o povo em frente às batalhas, Deus conduziu em todas as vitórias. Mas também chegou um momento em que o povo se desviou do Senhor, fazendo todas as coisas erradas, adorando outros ídolos e não fazendo a vontade de Deus. Em um tempo em que Samuel estava à frente do povo, o povo pediu para Samuel e aclamou que Samuel lhes conduzisse um rei, que Samuel conversasse com Deus para que Deus conduzisse um rei para governar sobre o povo de Israel. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia então em 1 Samuel, no capítulo 8, e vamos ler um pouquinho o que diz, como que conta essa história, como que sucedeu essa história para o povo de Israel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: Vê, Samuel, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, pois como o tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o povo já não estava mais aceitando o governo de Deus. Isso incomodou muito Samuel, isso não agradou a Samuel. No versículo 8 diz: Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O povo estava em boas mãos, o povo estava sendo governado por Deus, mas escolheu ter um reino simplesmente porque todos os outros povos tinham reinos. Então Samuel ali, se você continuar lendo o capítulo, Samuel vai mostrar para eles todos os problemas que é estar sujeito a um homem. Quais são os problemas, quais são as obrigações que o povo teria que enfrentar estando sujeito a um homem. Mas o povo insistia em solicitar um rei, que Samuel falasse com Deus para que Deus provisse um rei. Versículo 18. Então naquele dia chamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar e sair adiante de nós para fazer as nossas guerras. Não tinha melhor companhia, não tinha melhor liderança do que Deus. O povo de Israel estava vencendo as guerras. O povo de Israel estava prevalecendo sobre a terra. Porém, esse orgulho de querer ter uma liderança que não fosse a liderança dos céus, fez com que o povo fosse atrás de ter um rei. A história continua, e quando a gente vai lá para o capítulo 10, a gente pode ler no versículo 18. E disse os filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz subir Israel do Egito, livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus que vos livrou de todos os males e trabalhos. E lhes disseste: não queremos, constitui um rei sobre nós. Agora, pois ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então o que aconteceu? Samuel reuniu ali todas as tribos e dali foi escolhido o rei.
Se vocês conhecem a história e sabem como que prosseguiu e continua essa história, vocês vão ver que Samuel ungiu a Saul para ser o rei do povo de Israel. E Saul lá na frente, como todos sabem, desagradou a Deus, fez coisas erradas, matou todos os sacerdotes da casa de Deus, perseguiu depois a Davi por simplesmente orgulho e infelizmente acabou tragicamente a história dele. Mas que interessante é que quando Samuel resigna o seu cargo e entrega esse cargo perante o povo para que Saul começasse a reinar, ele começa a contar para o povo tudo e perguntar para o povo se em alguma coisa ele tinha desfraudado. E o povo disse que não. E ele então deixou algumas advertências. Mesmo assim, deixou advertências para o povo. Diz assim ele no capítulo 12, versículo 2. Agora, pois, eis que tendes rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco, e o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Quando a gente pula lá para o versículo 13, ele diz assim: agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Ele deixa uma advertência aqui, não somente para o povo, mas também para o rei. Presta atenção. Se temerdes ao Senhor e servirdes, e lhe atenderes a vós, e não lhe fores rebelde ao mandato, e seguires ao Senhor, vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, então vocês serão bem-sucedidos. Mas infelizmente sabemos que não foi assim que aconteceu. Versículo 17. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outro rei. Versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos ao mal de pedir-nos um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. No fim das contas, meus irmãos, tudo é vaidade. Muitas vezes depositamos toda a nossa confiança em uma liderança de uma igreja, em uma liderança de um rabino, em uma liderança de um pastor, de um padre, enfim. Não importa qual é a sua crença, a gente muitas vezes deposita confiança nesses líderes. Sendo que a palavra de Deus, por muito tempo já nos falou: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora que teu pai em secreto, ele te ouvirá. A barreira que nós tínhamos entre a terra e o céu, ela foi quebrada. Jesus, ele é o véu que se rasgou. A separação que havia entre o homem e Deus, representada lá no santuário, representada por aquele véu, que o homem não tinha acesso, isso foi completamente destruído. Você tem um livre acesso. Você não precisa de intermediador. Cristo é o mediador. Você pode se chegar direto diante do trono da graça. Você não precisa de um representante aqui na terra. Não existe outro representante senão Jesus Cristo. Então você está me dizendo que não vale a pena ir na igreja ou assistir comunhão e não preciso mais respeitar o meu pastor, o meu líder, enfim. Não é isso que eu estou dizendo. A pergunta é: aonde estamos colocando toda a nossa confiança? A pergunta é: quem é o nosso Consolador? Muitas vezes levamos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Levamos a nossa vida no dia a dia sem a presença de Deus. Não confiamos em Deus. E simplesmente porque temos uma hora marcada de culto, vamos lá como se fosse a penitência de chegarmos e fazermos todos aqueles rituais, depositando a nossa confiança inteiramente na mão do pastor.
Muitas vezes chegamos a dizer: precisamos que o pastor venha na nossa casa para orar por nós. Não estou negligenciando que uma pessoa possa orar por nós, isso é muito bom. Mas não depositar a nossa confiança inteiramente na mão de homens. A nossa confiança tem que estar depositada nas mãos de Deus. Simplesmente nas mãos de Deus. Se Ele está no nosso caminho, se Ele está nos guiando, nada melhor será para a nossa vida. Enquanto o povo de Israel quis seguir com esse plano de ter um rei, simplesmente porque as outras nações tinham, ele teve problemas. Podemos ver no restante da história de Saul, em que as batalhas foram perdidas. Algumas ganhadas, sim, mas a batalha foi perdida. E lá no final, em pouco tempo de mandato, Saul, ele foi destronizado. Saul, como diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o espírito do maligno rondava Saul todos os dias. E a história mostra depois que ele não aceitou, que o Espírito de Deus estava com Davi, perseguiu Davi. Por 3 vezes Davi teve a oportunidade de matá-lo e não o fez, porque ainda entendia que aquele era o ungido do Senhor. E, infelizmente, o final da vida de Saul não foi bem sucedido, porque ele deixou de confiar no Senhor. Saul deixou de confiar no Senhor. Aonde estamos depositando toda a nossa confiança? Em um homem mortal, que assim como eu e como você tem pecados também? Ou no Senhor? Como temos nós nos achegados para fazer as nossas súplicas? Será que estamos tendo confiança em Deus? Será que estamos fazendo a vontade de Deus no nosso dia a dia? Será que a presença do Espírito Santo está conosco? Ou será que o espírito do maligno está nos rondando? Muitas vezes não entendemos nem os problemas que estamos passando e simplesmente achamos que indo a uma igreja, indo aos pés de uma liderança de homens, estamos assim tratando e fazendo o bem. Irmãos, façam isso, mas não se esqueçam de andar dia a dia com Cristo e depositar toda a tua confiança com Cristo. Aí sim, se você tiver uma pessoa que tem uma autoridade e essa pessoa anda nos caminhos de Deus, se aconselhar com ela não será o problema. O problema é depositar toda a sua confiança em pessoas mortais. No fim das contas, essa pessoa não vai poder se responsabilizar pela sua alma. Aprenda e entenda isso. O responsável pela sua vida é somente você. Quando a gente vai lá para João 14, no versículo 6, a gente pode ver que Cristo responde. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então que a gente possa hoje entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus possa guiar os nossos caminhos. Possamos andar nos caminhos dele, entendendo que ele é o caminho. Não se esqueçam de orar, de entregar a tua súplica ao Deus dos céus. Não se esqueça de depositar a sua confiança naquele que tem andado todos os dias no teu caminho. Que Deus possa estar com você, te conduzindo e te abençoando. Amém.